Olá pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos preparar vocês a partir dessa revisão para a avaliação diagnóstica que irá acontecer durante esta semana, ok? Fiquem atentos a essa videoaula, a videoaula está bem legal, a gente vai explicar detalhadamente os principais assuntos que nós estudamos nas nossas aulas não presenciais. O primeiro conteúdo que nós vamos abordar é a crase. Então, para isso, queridos alunos, vamos analisar alguns aspectos da crase. Observem esse primeiro exemplo que tem a frase fumar é prejudicial à saúde. Ora, veja que eu grifei aqui, ó. Prejudicial, esse nome, tudo que é prejudicial a alguma coisa. Então, vamos relembrar. O que é a crase? A crase é quando a gente tem a união, a fusão de uma preposição a mais o artigo a, ok? Pode ser também a preposição a mais o a que inicia o demonstrativo aquele. Então, existem a possibilidade de a gente usar o acento grave para indicar a crase diante de nomes femininos, certo? Ou com o pronome demonstrativo aquele. Mas vamos ao caso que a gente está focando aqui. Eu tenho a palavra prejudicial, então percebam, tudo que é prejudicial a alguma coisa. Esse nome exige a preposição a. E o nome saúde, que é um substantivo feminino, admite aqui o artigo feminino a. Agora, como é que eu vou saber, professor, se o nome feminino admite esse artigo? Como é que eu vou saber se há crase? Porque é possível ter crase antes de nome feminino, mas também há situações, como esse segundo exemplo aqui, quando eu digo Carlos escreveu a redação, observe que o A está antes de um nome feminino, redação. Mas nesse caso não houve crase. Nesse primeiro aqui, a gente colocou o acento indicador da crase, o acento grave. A dica, minha gente, é assim. Eu estou diante de um nome feminino, nome saúde. Eu imagino, vamos imaginar um nome masculino em seu lugar. Como ficaria? Fumar é prejudicial ao corpo. Se eu substituir o nome saúde pelo nome corpo, que é o nome masculino, observe que vai aparecer o ao. Fumar é prejudicial ao corpo. Perceba que eu não digo fumar é prejudicial ao corpo. Perceberam? Sempre é ao corpo. A dica, minha gente, é muito simples. Diante de um nome feminino, eu modifico por um masculino, imagino esse nome masculino dentro do contexto. Se aparecer ao, sempre terá crase. Veja que nesse segundo exemplo, Carlos escreveu a redação. Se eu imaginar para o lugar do nome feminino redação, o masculino livro, como é que vai ficar a oração? Vai ficar assim. Carlos escreveu o livro. Não aparece o ao. Como não apareceu aqui o ao, apareceu só o, não teve crase aqui. Não há crase. Perceba? Então a gente explicou direitinho esses dois exemplos. Um em que há crase diante do nome feminino, outro em que não ocorreu crase diante do nome feminino. Agora, observe nesse exemplo aqui, quando eu digo a aula começará às 8 horas, com acento grave. Por quê? Olha o que a regra diz aqui. Sempre haverá crase diante de numerais que indicam horas. Não esqueçam disso. Vamos para mais uma situação de crase. Eu tenho um A aqui, esse A não recebeu o acento. Por quê? Quando eu digo viajou lado a lado com o governador, não há crase diante de palavras repetidas. Estão lembrados, minha gente? Cara a cara, frente a frente, gota a gota ou lado a lado, ou seja, palavras repetidas, lado a lado, lembre-se bem, nunca haverá crase nesses casos. E para finalizar essa explicação sobre crase, eu vou trazer uma outra situação que nós estudamos aí em uma das nossas videoaulas aí não presenciais. Quando eu digo vou à França, tem crase. Como é que eu sei? Toda vez que estiver diante de um nome de lugar, né, esses topônimos, o que é que eu devo fazer? Imagina usar a forma voltei, né? Vou à França. Se eu dissesse estou voltando, eu vou dizer
voltei de França ou da França? Voltei da França. Então, toda vez que apareceu da, haverá crase. Se não apareceu da, não haverá crase. Veja agora o nome Roma. Será que esse nome Roma aceita o artigo para que haja crase? Quando eu digo vou a Roma nas férias. Se eu dissesse voltar, eu diria voltarei da Roma ou voltarei de Roma? Está aqui a resposta. Voltarei de. Toda vez que se usa o de, não haverá crase. Ok? Então, diante de nome de lugares, usem essa regra e vocês não errarão. Ok? Vamos para o próximo conteúdo. Essa questão agora é um estudo a respeito da interpretação textual. Ok? Observe esse texto que a gente tem aqui. Um texto que está muito o infográfico, né, que traz dados estatísticos, traz percentuais, traz o verbal, o não verbal. A gente tem a seguinte informação: o Brasil tem 37 serviços de saúde ativos voltados para o aborto legal, segundo pesquisa da SPM, apesar de esse ser um direito da mulher pelo SUS. Ora, nós tivemos um webinar, vocês estão lembrados, onde nós discutimos a questão da legalidade e da ilegalidade do aborto no Brasil. Foi um webinar com a participação do Dr. Alberes, né? Dr. Alberes Amorim, um renomado obstetra nessa área, com a presença interdisciplinar dos professores de vocês, né? Todos nós professores. Então, observe essa informação. A gente precisa saber interpretar as informações. E isso foi debatido naquele seminário, né? Que diz que esse é um direito da mulher pelo SUS. Mas observe o que o texto está mostrando aqui. Mas o Brasil só apresenta 37 serviços disponíveis, né? Segundo esse texto da época. Apesar de o aborto ser permitido no Brasil e é um direito da mulher pelo SUS, desde que atinja aquelas situações em que o aborto é legal no Brasil, né? E a gente já estudou isso, em caso de estupro, né? Em caso de haver risco para a gestante, um risco, né? Para essa vida da gestante, ou no caso da má formação genética do feto, chamado anencefalia, né? Quando o feto não tem a formação cerebral. Outra informação diz, nesses locais, 94% das gestantes interrompidas eram resultado de estupro. Então, é uma estatística que está mostrando para a gente que a maioria dos casos em que as mulheres procuraram o aborto legal era justamente em virtude do estupro. E diz aqui que em 14% dos casos as mulheres tiveram de mostrar boletim de ocorrência. Isso é outra coisa interessante que a gente viu aí que o texto fala. A mulher ela tem o direito do estupro, havendo essas 3 situações que a gente mencionou, e é um direito que o SUS garante. Mas veja que ela não precisa apresentar boletim de ocorrência. Mas o texto está mostrando para a gente que em 14%, segundo essa pesquisa que foi feita, os serviços de saúde exigiu que ela apresentasse boletim de ocorrência, quando na verdade isso não é uma exigência, que diz aqui, embora isso não seja necessário por lei. Então, minha gente, é preciso a gente saber ler e interpretar textos dessa forma, certo? Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2016, foram realizados mais de 9 mil, né? Quase 9.500 abortos legais. E isso gera um custo, né? Porque é um procedimento médico, mas é bom deixar claro, dentro da lei brasileira, abortos legais. São esses que são tratados pelo sistema de saúde, o sistema oficial, porque o SUS garante esse direito para a mulher naquelas 3 situações em que a gente já estudou. Valeu? Isso é uma questão de saber interpretar o texto. Vamos analisar uma outra questão agora. Neste caso agora, nós estamos ainda analisando a questão textual. Só que agora nós temos um conhecido poema do Drummond, né, no meio do caminho. O que é que a gente pode interpretar desse poema? Quando ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra, primeira coisa, a gente percebe que essa pedra
ela tem um valor metafórico, né? No sentido conotativo. A pedra aí não é a pedra de fato, mas sim as dificuldades, né? Os empecilhos, os obstáculos que a vida oferece a todos nós. Mas observe uma coisa interessante que ele já diz aqui nesse trecho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu chamo a atenção de vocês para esse verbo ter no passado. Tinha. Me parece que o Drummond ele demonstra as dificuldades que a vida oferece, mas ele já usa o verbo no pretérito, no passado. Tinha uma pedra. Como quem diz assim, olha, você é capaz de retirar esses obstáculos, né? Você é capaz de dar a volta por cima, de sacudir essa poeira, né? De ir em frente, da coisa dar certo. E o verbo tinha me chama muita atenção nesse texto. A gente, como um leitor, né? Um leitor crítico que consegue fazer a leitura das entrelinhas, a gente deve sempre se preocupar com isso. Aí o poema segue dizendo: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, gente, a marca dessa construção, desse poema do Drummond, é justamente a ideia de que existem os obstáculos, mas ele usa, ó, tinha uma pedra. É como se estivesse dizendo para o leitor, é possível retirar esses obstáculos da vida da gente. Essa é uma forma de enxergar e de interpretar esse texto. Valeu? Fiquem atentos a isso. Bem, agora nós mudamos o foco, né, da interpretação textual. Agora vamos analisar o texto também para estudar pontuação. Vírgula. Foi um dos assuntos que nós estudamos aí nas nossas aulas não presenciais. Bem, o uso da vírgula no sentido de separar o vocativo, minha gente. Presta atenção para isso. O que é o vocativo? O vocativo é esse termo aqui, ó, a quem eu chamo. Chama de evocar. Né? Vocativo vem disso, de evocar. É a quem eu chamo no texto. Observe aqui essa charge. O personagem diz, o senhor vai acabar com o trabalho escravo? Aí note que o personagem aqui, me parece que era o ex-presidente na época, o Michel Temer, né? a caricatura dele, ele responde, eu vou acabar com o trabalho. Olha a vírgula aqui, a função dela no texto. Ó. Eu vou acabar com o trabalho escravo. Então, se eu perguntasse a vocês, qual foi a função dessa vírgula aqui nesse texto? Foi justamente essa, minha gente, ó, separar o vocativo, entenderam? Vocativo é aquele termo a quem eu chamo. É diferente quando ele diz aqui, ó, o personagem fala em trabalho escravo. O senhor vai acabar com o trabalho escravo, a angústia dele, como uma pessoa que é explorada, era saber de uma autoridade, no caso aqui o presidente, se ele ia acabar com o trabalho escravo. Mas olha a resposta irônica de quem produziu essa charge. A resposta do presidente é, eu vou acabar com o trabalho escravo. Então ele quis dizer que ele vai acabar não com o trabalho escravo, mas ele vai acabar com o trabalho. E se refere àquela pessoa chamando-a de escravo. Então veja que uma vírgula faz muita diferença. Porque se a gente tirar essa vírgula daqui, ó, se eu tirar a vírgula, aí a resposta dele era afirmativa. Eu vou acabar com o trabalho escravo. Né? Ele estaria dando uma resposta afirmativa para a pergunta desse personagem aqui. Mas o uso da vírgula, né, fez com que a palavra escravo se tornasse o vocativo, que é aquele termo a quem eu chamo. Vamos ver mais uma situação sobre o uso da vírgula. Outro caso muito interessante, ó, é a vírgula para separar o aposto. Vimos o que é o vocativo, vamos ver agora o que é o aposto. A oração diz assim, olha, Alberto, o professor de língua portuguesa, ó, estou destacando aqui, né, apresentou uma live sobre a redação do Enem. Então, esse termo que apareceu aqui, ó, separado por vírgulas, ó, as vírgulas aqui, é o que a gente chama de aposto. O que é o aposto, minha gente? Aposto é o termo, a expressão, ó, professor de língua portuguesa, que explica um outro termo. Então, essa expressão, professor de língua portuguesa, que é o aposto, fica separado por vírgula, porque explica quem é Alberto, que é o sujeito dessa oração. Uma coisa é dizer assim, Alberto apresentou uma live sobre a redação do Enem. Mas quando eu digo Alberto, vírgula, o professor de língua portuguesa, vírgula, eu expliquei quem é esse Alberto. Isso é o que a gente chama de aposto.
Então, o uso da vírgula aqui foi para separar o aposto. Perceberam bem a diferença do que é o aposto? O aposto é o termo que explica outro. E o vocativo, que é aquele termo que sempre aparece separado por vírgula. Mas o vocativo é o termo a quem eu chamo, a quem eu me refiro. Ok? Passemos para um outro conteúdo, então. O outro conteúdo que foi estudado por nós, regência verbal. Então, eu separei aqui alguns casos para a gente relembrar. Ó, primeiro caso aqui, ó, a gente está vendo esse casal aqui, né? Casal de apaixonados aqui nos beijos. E aparece a primeira situação que diz assim: Helena namora com Rafael. Regência do verbo namorar. Observe que a carinha aqui, ó, a carinha de tristeza, né? É tristeza por quê? Porque essa regência está incorreta. Quem namora, namora alguém. Nada de dizer namora com. Tira esse com daí, certo? O correto, olha a carinha feliz aqui, ó. Eu vou marcar aqui de verde, ó, a carinha alegre, feliz. Porque aqui a frase está correta. Helena namora Rafael. Porque quem namora, namora alguém, né? Ela namora quem? Ela namora Rafael. Ok? Essa é a forma correta. Agora vamos analisar o verbo assistir. Assistir, ó, como a gente está vendo aqui, ó, pessoas assistindo a TV. Né? E a frase é: ontem assistimos. Percebam que esse verbo assistir está no sentido de ser um espectador, né? De ver algo. Ontem assistimos o jogo. A carinha está triste mais uma vez. Essa regência está incorreta. Quem assiste, no sentido de ser um telespectador, assiste a alguma coisa. Olha aqui a forma correta. Ontem assistimos ao jogo. Então, não esqueçam disso. Quem assiste, no sentido de ser um espectador, assiste a alguma coisa. A carinha aqui agora está feliz, está comemorando a regência verbal correta. Ontem assistimos ao jogo, ao filme. Olha, como nós já estudamos crase, ó, observa aqui. Ó. Se eu digo ao jogo, masculino, se eu usasse um feminino, teria que ter crase. Ontem assistimos a novela. Beleza? Para a gente não esquecer a questão da crase aqui também. Então, estudamos a regência do verbo namorar, que é sem preposição, e a regência do verbo assistir. Assistir no sentido de ser um espectador é com a preposição a. Vamos para uma próxima situação. Agora nós vamos discutir a variação linguística, minha gente. Ó, lembra que nós estudamos variação linguística? Ora, temos 4 afirmações sobre a variação linguística. A primeira diz o seguinte: a variação linguística consiste no uso diferente da língua. Verdade. Por isso que se fala em variação, porque há diferentes formas de usar a língua. Num outro modo de expressão aceitável em determinados contextos. Verdadeira essa primeira afirmação, gente. Falar de variação linguística é justamente isso. Dizer que existem diferentes formas de usar a língua, tanto na fala quanto na escrita. Essas formas, elas podem ser aceitáveis, depende dos contextos. Vamos analisar agora a segunda informação. Diz: as línguas são heterogêneas. Verdade, minha gente. O que é algo heterogêneo? Algo diferente, algo que sofre diferenças, ou seja, algo que muda, né? Por isso que elas são variáveis. E por isso os falantes apresentam variações na sua forma de expressão, que são provenientes de diversos fatores. Essa afirmativa também está corretíssima. A terceira afirmação diz: na redação do Enem, é essencial que o candidato utilize a norma culta. Ora, ele tem que usar a norma culta na redação do Enem? Claro que sim, minha gente. O texto escrito da redação do Enem exige a norma culta. O que vem a ser essa norma culta? É justamente a linguagem de acordo com as normas gramaticais. Eu só tenho que escrever de acordo com as normas gramaticais? Não. Vai depender do contexto. Mas na redação do Enem, qual é o contexto? É usar a norma gramatical. Por isso eu devo utilizar a norma culta. Agora, percebam que essa última afirmação aqui, ó, ela é incorreta sobre
sobre o estudo das variações linguísticas. Ela diz que as variedades que se diferenciam da variedade padrão, ó, se for diferente da variedade padrão, devem ser vistas como imperfeitas, incorretas e inadequadas. Isso é incorreto afirmar, minha gente. A gente viu que tudo depende do contexto. Não é porque está fora da variedade padrão, da norma culta, que tem que ser visto como imperfeito, incorreto e inadequado. Ora, se o texto, a situação comunicativa é de informalidade, eu não preciso usar uma norma padrão, tanto na fala como na escrita. Agora, se o contexto é de maior formalidade, aí eu vou me guiar pela norma padrão, certo? Não esqueçam disso. Variação linguística justamente trata disso aí. E a nossa avaliação diagnóstica vai ter questão muito parecida com isso aqui, né? Cobrando de vocês esse raciocínio, esse entendimento sobre o que é a variação linguística. Passemos para uma outra questão. Valor semântico das conjunções. Vê que assunto legal. Aqui a gente tem a seguinte orientação. Ó. Se beber, não dirija. Lembra do se? Ó, se ou caso são conjunções que têm o sentido de indicar a condicionalidade. Não esqueçam disso. Toda vez que eu uso se ou caso, implica numa condicionalidade. Ok? Aqui não está dizendo que não é para beber. Agora diz que se for dirigir, não beba. Né? Se beber, não dirija. Condição. Vamos para uma segunda situação agora. O garoto aqui está meio que pensativo. Né? Estudou muito para o Enem, mas, ó o mais aqui, ó, não fez uma boa prova. É possível isso? Sim. Às vezes a pessoa estuda, se prepara muito, mas não atinge o objetivo. Esse mas, porém, contudo, o entretanto, indicam a diversidade. Então, porém, contudo, entretanto ou mas são conjunções que indicam a ideia do contrário, do oposto, a chamada adversidade. Fiquem atentos a isso, minha gente. Valor semântico das conjunções ainda. Ora, agora eu estou falando da expressão conjuntiva a fim de ou do para. Ó, essas daqui indicam finalidade. Finalidade. É o que acontece aqui no texto quando eu digo medidas adotadas a fim de, ó, a ideia de finalidade, a fim de evitar a contaminação da Covid-19. Essas medidas estão aqui, né? São medidas interessantes, medidas que devem ser adotadas para evitar a contaminação. Então, quando eu digo assim, medidas adotadas para evitar a contaminação, esse para indica finalidade. É mais um sentido semântico das conjunções. E ainda nós temos, ó, uma outra situação. Quando eu digo assim, as pessoas começaram a relaxar, embora os riscos de contaminação continuem elevados. O embora, essa conjunção embora, ou apesar de que, ou ainda que, indicam finalidade. Não, aqui está errado. Não indicam finalidade, certo? Apaga essa finalidade aqui. Né? Esse foi um erro de digitação, mas indicam concessão. Presta atenção, não indicam finalidade. Vamos apagar a finalidade. Indicam concessão. O que é uma ideia concessiva? Ideia concessiva é justamente isso que aconteceu aqui. Ó. A concessão é a quebra da expectativa. Embora os riscos de contaminação continuem elevados, olha, se ainda há riscos de contaminação, o que era o esperado? Era que as pessoas não relaxassem. Mas quando eu digo que as pessoas começaram a relaxar, embora, ó, na hora que eu usei o embora, é porque algo mudou em relação à expectativa normal da frase. As pessoas começaram a relaxar, embora os riscos de contaminação continuem elevados. Então, marquem aí. Ainda que, apesar de que, ou embora, são as principais conjunções ou expressões que indicam concessão. Ideia de concessão. Ok? Vamos para a próxima dica. Bem, e para finalizar essa nossa videoaula de hoje, nós temos aqui o estudo da linguagem verbal e não verbal.
E ainda vamos falar de intertextualidade. Olha o que esse texto diz aqui. Ó. Vida de passarinho, do Carlos. Carlos é um cartunista. Ele diz, aparece o personagem aqui, que é o passarinho, e ele pensa, ó, uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. E note que ele pulou a pedra, né? Então, lógico, gente, linguagem verbal e não verbal para a gente interpretar esse texto. Ora, se eu tirar o verbal, o que é o verbal? É o que está escrito. Se eu tirasse tudo que está escrito nesse texto, o texto só com o não verbal, só com as imagens, não ficaria claro a intenção do que o autor quer passar. Então, nesse texto aí, tanto o verbal quanto o não verbal, essa união dessas duas linguagens, são fundamentais para que eu possa interpretar o texto. E o que é intertextualidade? A intertextualidade é quando um texto faz referência a outro. Ora, uma pedra no meio do caminho. Isso lembra o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Aquele poema que ele fala que havia uma pedra no meio do caminho. Então, o autor desse texto, ele vai trazer um texto que é anterior, que é o poema No Meio do Caminho, de Drummond, para discutir uma outra situação, que é essa que ele discute aqui, com base no texto apresentado. Então, fica aí, pessoal, a dica. Linguagem verbal, quando eu uso palavras. Linguagem não verbal, quando eu uso a imagem. E a intertextualidade é quando um texto faz referência a outro. Então, vamos finalizando por aqui. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a revisar os principais assuntos que nós estudamos nessa trajetória de aulas não presenciais. Bons estudos, um beijo para todos.